O general Décio Luiz, chefe da inteligência central do Exército, revelou que o ex-presidiário estaria arrumando um esquema juntamente com o comandante do Exército, Tomás Paiva, para que após o ministro Alexandre de Moraes desse a ordem para prender Jair Bolsonaro, seria levado até o quartel-general do Distrito Federal, onde seria envenenado por cianeto. De acordo com o general, que também já foi alvo da quadrilha do ex-presidiário após descobrir um esquema de corrupção dentro das Forças Armadas, onde Luiz Inácio pagou propinas aos militares de alta patente. O general, conhecido no meio militar por bater de frente com essa quadrilha, teria arrumado briga com o governo federal após expor que uma enorme quantidade milionária de dinheiro foi desviado das contas do Exército. O caso, obviamente, acabou sendo abafado por ordem do governo federal. Décio Luiz, que avisou ao ex-presidente Bolsonaro que a vida dele corria perigo, pediu ao chefe do Estado-Maior que militares de sua confiança fossem disponibilizados a fim de proteger Bolsonaro, pois até mesmo na manifestação do dia 25, ele poderia sofrer um atentado. Caso Alexandre não tenha ordenado ainda a prisão de Bolsonaro, há tempo de impedir que ele participe da manifestação. Já que também o general Décio descobriu que Lula contratou mercenários para assassinar Bolsonaro caso desse errado a prisão do ex-presidente. O chefe do Estado-Maior emitiu um alerta para as Forças Armadas sobre esse atentado contra a vida de Bolsonaro. O general Fernando Santana quer formar um conselho de guerra após surgir evidências de um possível atentado contra Jair Bolsonaro. Os bandidos que estão no poder lá em Brasília decidiram que seria a hora de eliminar Jair Bolsonaro, pagando propinas para que militares que estão sendo identificados pelo Estado-Maior por justamente receber dinheiro a fim de cometer esse ato. O ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, tem sido um verdadeiro pesadelo para essa bandidagem por não se curvar ao sistema ao ter condenado no STM militares que foram acusados de participar em assassinatos para beneficiar o governo federal, ao considerar que Lula agiu para corromper as Forças Armadas. O Tribunal Militar considera que o ex-presidiário deve ser capturado e preso imediatamente por também ser o mandante das tentativas de assassinato de generais do Exército que estão empenhados em colocar esse marginal de volta na cadeia. O chefe do Estado-Maior deve assumir a liderança do Exército após Tomás Paiva se tornar um traidor ao participar do esquema de corrupção envolvendo assassinatos. O Tribunal Militar considera Paiva inapto para comandar o Exército e deve ser afastado, já que o Poder Executivo corrompeu as Forças Armadas, fazendo com que a sociedade sentisse vergonha de seu próprio Exército. Considerados incorruptível, o ministro estaria frustrando os planos desta quadrilha. Quando o general Lorival tomou conhecimento de que havia infiltrados do Executivo no Exército, passando informações privilegiadas sobre investigações que revelaram todo o esquema de desvio de dinheiro na força, o ministro do STM agiu rapidamente, dos quais oficiais presos revelaram também um plano de assassinato de generais do Exército. No cargo de chefe da inteligência desde 2020, o general 4 estrelas Décio Luiz tem se reunido com o ministro Lorival, mesmo sofrendo fortes ameaças do ex-presidiário que armou um plano para eliminar o general Décio, que descobriu os desvios de dinheiro do orçamento do Exército. O déficit para as contas do governo terem ultrapassado os 150 bilhões se dá por motivos claros: desvios e roubaleiras. De acordo com o general Décio, o ministro de Lula está usando o Ministério da Defesa para lavar dinheiro. É estipulado que o montante já passa dos 500 milhões de reais desviado do orçamento das Forças Armadas. O general-chefe do Estado-Maior, também um dos poucos generais que se recusaram a bater continência para essa quadrilha, assinou uma ordem enviada para o Tribunal Militar, juntamente com o apoio de mais de 300 mil militares. A decisão de que o chefe dessa quadrilha deveria ser imediatamente preso por mandar assassinar, além de generais, Jair Bolsonaro. O chefão do Estado-Maior do Exército, Fernando Santana, responsável por descobrir o envolvimento do ex-presidiário em negociações que resultaram no suborno de militares oficiais que foram julgados e condenados pelo Superior Tribunal Militar. O ex-presidiário subornou militares agindo com o comandante do Exército para que fosse vendido armas do arsenal de guerra. O chefe do Estado-Maior quer julgar o ex-presidiário pelo seu envolvimento em subornar militares de alta patente que eram responsáveis pelos quartéis generais onde as armas subiram. Além do mais, o general Santana
revelou que o decreto do ex-presidiário em reforçar aeroportos e fronteiras com militares do Exército e Marinha são justamente para fazer vista grossa no tráfico de armas, através de milicos vendidos que foram subornados pelo governo do ex-presidiário. Isso quer dizer que após a chegada desse governo de bandidos, os traficantes já bateram um recorde em tráfico de armas, somente um total de 10 bilhões, com a venda ilegal de armamento pesado. Os atuais comandantes das Forças Armadas que receberam propinas do governo federal estão sendo julgados novamente para que sejam expulsos da corporação e respondam pelos seus crimes no Tribunal Militar. O comandante do Exército, Tomás Paiva, que anteriormente havia sido condenado no STM, teria recebido um perdão presidencial após a conclusão do julgamento que condenou Paiva à prisão. O ministro do Tribunal Militar, Lorival Carvalho, responsável por sentenciar 70 oficiais da força que foram punidos severamente pelo tribunal após serem acusados de formar uma quadrilha que desviou mais de 100 milhões do orçamento do Exército num período de 7 meses, abafado pela grande mídia que agora voltou a receber dinheiro do governo federal. Os militares punidos delataram que receberam propina para desviar mediante a ordens do Poder Executivo e do Judiciário. O Estado-Maior do Exército acusa o governo do ex-presidiário de agir para corromper as Forças Armadas, ao terem subornado militares para meios de enriquecimento ilícito após a chegada desse governo comandado por déspotas, bandidos que conseguiram transformar a Polícia Federal numa espécie de milícia privada. De acordo com o chefe do Estado-Maior do Exército, quando poderes constituintes estejam corrompidos, é dever das Forças Armadas e de seu atual Tribunal Militar restaurar a lei e a ordem. É competência do STM autorizar quaisquer atos para resgatar a independência das instituições. O comandante do Exército, Tomás Paiva, confessou ter vendido armas para o tráfico após ser conduzido por oficiais do Exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado seu envolvimento para